Olá, inscritos meus, boa noite, tudo bem com vocês? Sábado à noite eu estou vindo aqui gravar um vídeo para vocês, um vídeo diferente de um caso criminal. Vou perguntar para vocês o que aconteceu com elas, com as meninas de quem eu vou falar. Esse caso, gente, já tem 2 décadas, na verdade completou 21 anos. E ano passado, em maio do ano passado, fez 20 anos, né, no Dia do Trabalhador. Em maio do ano passado fez 20 anos e agora em maio deste ano fez 21 anos que aconteceu esse crime em Serrambi, Pernambuco, né? Eu vou falar do caso da Tarsila Guzmão e de Maria Eduarda Dourado, as duas meninas de classe média alta, duas meninas bem nascidas, né, de família de gente influente em Pernambuco, e que era um feriado de maio, né? E um feriado prolongado. A história começa por aqui. As duas meninas, elas tinham 16 anos na época, foram convidadas para ir a uma festa. Alguns artigos falam que era um churrasco, uma festa, um churrasco, na mansão de um rapaz conhecido da família, chamado Tiago Carneiro. Na época ele tinha 19 anos, o Tiago Carneiro. Eles eram amigos, ele era amigo das meninas, Eduarda e Tarsila. E ocorreu essa festa, né? Essa festa que na época teve muita polêmica em torno desse churrasco aí, né? Que diz que tinha muitas coisas que não deviam estar lá, porque lá tinha menor de idade. Teve muito bochicho, muito falatório, muita como era uma família, né, de classe média alta, então teve muito bochicho, porque as duas meninas eram menores de idade. Na verdade, nessa festa, tem artigo que diz que tinham 6 pessoas só, mas nunca que uma festa numa mansão, né, em Serrambi, uma mansão, nossa, fenomenal, onde morava o jovem Tiago Carneiro, quem convidou as meninas. Geralmente uma festa desse tipo, desse porte, não tem só 6 pessoas, né? E outro artigo já diz que tinha menos 10 pessoas, né? Então a gente não sabe quantas pessoas tinham lá, porque não é dito ali com 100% de certeza. E as meninas foram convidadas para essa festa. Os pais das duas meninas com certeza conheciam o Tiago, porque deixaram as meninas irem, né? E a festa transcorreu, né, naquele estilo de euforia de jovem, todos jovens. E aí no outro dia eles resolveram que eles iam fazer um passeio de lancha, né? Eles iam para um lugar chamado Pontal de Maracaípe, que fica em Pernambuco, né? E foram todos que estavam na festa foram para esse passeio de lancha. Chegando lá, né, na praia, Tarsila e Maria Eduarda também estavam nesse passeio. Foi combinado que às 4 horas da tarde as pessoas deveriam estar todas ali naquele local que é para aguardar a lancha para retornar para Serrambi. Só que chegando lá na praia, as duas meninas, a Tarsila e a Maria Eduarda, resolveram voltar para resolveram ir caminhar na praia de Porto de Galinhas, né, em Pernambuco, e assim fizeram. As duas vieram, não ficaram junto com a turma, elas saíram sozinhas, as duas, andando pela praia, e quando chegou 4 horas da tarde, o local estava marcado de encontro para todos voltarem juntos, só que as duas meninas, elas não apareceram ali, né? Não estava ali. Segundo algumas pessoas falam, mas ninguém sabe de verdade o que aconteceu. Algumas pessoas falam que elas só vieram pegar a lancha 5 horas da tarde. Quando elas chegaram lá, a lancha já havia partido sem elas. E aí elas resolveram o quê? Elas resolveram, né, naquela época, há 2 décadas atrás, era tudo muito diferente, né? Elas não tinham celular, nada disso. E aí elas resolveram, né, eram os famosos orelhões, telefone público. Elas ligaram
para um amigo pedindo para ir buscá-las. Ele falou que não podia, que não dava para ele ir naquele dia, né, naquela hora. Então ligaram para o Tiago Carneiro, que era o dono da festa. Ele disse também que não podia. E aí passou um tempinho, uma delas sugeriu que ligasse novamente para o Tiago, mas a outra disse que não ligasse. E elas não ligaram. Nessa andança delas pela praia, já estava ficando tarde, né? Elas foram fotografadas por uma pessoa que também ninguém sabe quem é. E aquela foto na praia ficou sendo um marco dessa história, né, desse crime hediondo, dessa história aí das meninas. E os dias, né? Aquele dia, ninguém foi buscá-las. Então, elas encontraram um amigo ali pela praia e ele sugeriu que elas não fossem para muito longe dali, porque ali era um lugar um pouco perigoso, até porque nessa época não tinha muita coisa, né, nesse local. E ele disse que ia deixá-las no lugar mais iluminado, que uma delas queria usar o banheiro e depois para elas procurar um transporte alternativo. Elas chegando no bar, num bar que tinha por ali, elas foram para usar o banheiro, mas o banheiro era meio longe do lado de fora, elas ficaram com medo, não foram. Mas dizem que elas foram numa padaria, compraram cigarros, compraram balas, guloseimas, né? As duas. E ainda tem um bar chamado Bar do Marcão. Teve gente que disse que viu as meninas entrarem na padaria. E elas foram procurar um transporte alternativo. É dito, né, que é bem comum em alguns lugares, numa época, não sei agora, eu acho que não, né, gente? Esse transporte alternativo, né, e tinha combis, né, essas combis que levavam pessoas onde elas queriam ir, por um preço mais caro, lógico, né? E até os carros não estavam nem em tão bom estado assim, né? As pessoas iam porque não tinha como, né? Aí às vezes eu fico pensando, será que o pai de uma das meninas, se ligassem para ele, ele não iria buscá-la? Com certeza iria, né, gente? Mas é para acontecer, né? Aí chegou à noite, essas meninas não voltaram para casa. E aí, meus pais ficaram preocupados. Mas dizem, né? Dizem. Aí começou, aí a mãe, os pais das duas meninas foram para a delegacia, né? Reportar lá o desaparecimento das duas meninas, porque elas não tinham voltado para casa, ninguém sabia onde elas estavam. Aí algumas pessoas foram interrogadas. Na época, algumas pessoas surgiram lá, né? Que uma tal de Regivânia, que era uma mulher grávida, que ficava sentada numa cadeira ali, né? E falava com todo mundo ali que passava. Ela disse que viu as meninas entrar numa Kombi. Primeiro ela disse que era uma Kombi branca, porque tinha uma Kombi mais nova e outra mais velha, assim, que até meio pintado, para-choque, e que viu as meninas entrar, e elas entraram na porta da frente junto com os motoristas, né? Aí foram descobrir esses dois motoristas, eram os irmãos Valfrido Lira e Marcelo Lira, os combeiros, como eles eram conhecidos na região. Só que, assim, a polícia periciou a Kombi, né? Inclusive, essa Regivânia, ela chegou a falar, né, que ela viu até, tinha um dos irmãos que tinha uma pinta aqui, né? Ela se enxergou de lá onde ela estava, isso. Aí o advogado lá de defesa, acho que era um advogado que eu vi ele dando uma entrevista de defesa, ele disse que não tinha como ela ver, a moça ver porque era distante, nem ver as meninas entrando pelo banco da frente, e muito menos ver a pinta no rosto da pessoa, porque era muito longe, né? Aí dizem também, né, é dito lá nos artigos que essa Regivânia mudou o depoimento dela algumas vezes. E começou a investigação. A princípio, isso aí foi tratado como sequestro, porque duas meninas bem-nascidas, né, de família influentes, poderiam ter sido sequestradas quando elas estavam sozinhas na praia. Só que ninguém pediu resgate. E isso foi descartado, porque se não pediu resgate, não era sequestro. Aí começou a busca, né, porque isso teve muita repercussão
né? Foi um... primeiro porque os pais eram conhecidos de classe média alta, né? Então, os pais mobilizaram, né, a polícia, e os dias foram passando e o pai da Tarsila e um amigo resolveram ir fazer busca também no lugar que ele conhecia muito, porque ele era motociclista, o senhor, o pai da Tarsila. E ele foi lá para um canavial que tinha lá. Ele e o amigo começaram a ir um para um lado, o outro ia para o outro lado, e assim, caminhando, andando assim. Isso já faziam 10 dias que elas estavam desaparecidas. E ele olhou de longe e viu um círculo, um lençol circulando, e ele chegou, se aproximou e viu 2 corpos ali. E ao chegar ali, né, próximo, se aproximou e viu, reconheceu só pelas roupas, pelo short que a filha usava e uma pulseira cara que ele deu a ela, né? Na verdade, aí eles começaram, né, a se perguntar, não foi roubo porque a pulseira era cara e estava no braço da filha. E ele achou assim, primeiro, uma arcada dentária já fora do crânio. Assim, o corpo das 2 meninas estavam totalmente decompostos, né? Só aqueles ossos, a perna bem assim, esticada, e a gente via, né, que tanto é que a arcada dentária estava fora do corpo. E ele reconheceu a menina, a filha dele, pelo short, pela roupa que ela usava. E a outra menina também, né, todas as duas circuladas pelo lençol. Como diz a polícia, como que essas pessoas que fizeram isso acharam o lençol, ninguém sabe, né? É dito que todas as duas morreram, tiveram a vida tirada com tiros, né? Uma na nuca e no maxilar, parece, eram todas as duas, né? Mas eu vi um advogado discordando. E uma tinha um tiro no dedo, né, no dedo. Aí ele falou, né, que ninguém, quando vai receber um tiro, ia receber um tiro no rosto, bota as mãos assim. As pessoas põem a mão assim para se defender, mas no caso o tiro estava como se ela tivesse feito assim, né? Aí aquilo ali já foi uma coisa assim que as pessoas, né, achou o pai, né, as pessoas ficaram desconfiadas, que não. Há quem diga, gente, porque tem muita divergência nas coisas, muitas histórias. Há quem diga que elas estavam em outro local e depois foram levadas para lá. Há quem diga também, em alguns artigos, que elas colocaram um produto químico para o corpo se decompor mais rápido pelo estado que os corpos estavam, né, das 2 meninas. E aí a polícia, né, como essa Regivânia disse que as meninas pegaram o carro alternativo desses 2 irmãos Lira, eles foram notificados, foram interrogados, e para a polícia tinha sido eles, porque eles disseram que tinha dentro do carro deles, né, dos irmãos, quando foi periciado, tinha fios de cabelo, papéis de bala e um presto-barba. Só que isso aí, esses cabelos, fios de cabelo, não foi periciado, então não tinha como saber de quem era, né? Até porque se você faz um transporte alternativo, vai muitas pessoas dentro do carro, então fios de cabelo vai ter, né? E aí, mas esses 2 homens, eles juraram inocência, só que como um terceiro irmão já tinha sido acusado de um crime, né, isso tem muito bochicho e assim serviu assim para que eles ligassem uma coisa a outra, né? Aí prenderam os 2. É dito ali que eles ficaram um tempo presos. Eu acho que depois eles foram soltos porque era prisão temporária. Mas em 2008 eles foram presos, parece que ficaram de 2008 a 2010, é o que diz no artigo que eu li, presos, mas não confessaram, juraram inocência. E essa Regivânia, que diz que ela mudou o depoimento dela algumas vezes, né, não falava, e algumas pessoas foram interrogadas, algumas pessoas, né, que imagina, né, num caso desse, muitas pessoas envolvem muitas pessoas, mas diz que essa moça chamada Regivânia,
ela mudou o depoimento e há quem diga que ela ganhou presente de alguém, né? Isso estava no artigo, né? Ganhou um enxoval de bebê, alguma coisa assim, e mudou o depoimento dela. E aí os irmãos já estavam presos, né? Mas quando teve o julgamento, eles foram inocentados. Foi quatro, quatro votos, dos 7 jurados, 4 votaram a favor dos irmãos Lira e 3 votaram contra. Então, eles, né, foram inocentados, saíram da prisão, né, e nunca confessaram, né, juraram inocente. No inocente, eu percebi que nesse caso tinha muitas pessoas que deram depoimento, tem muitas ligações telefônicas, muitas coisas guardadas, né, lá a cuidados de uma delegada ainda, mas essas pessoas que estavam na festa, eu pelo menos não vi nos artigos que eu pesquisei ninguém dessas pessoas que estavam na festa, que foram na lancha também, ninguém viu, ninguém, não tinha entrevista de ninguém. A única pessoa que foi entrevistado, que eu vi, mas eu acho que já foi depois de um bom tempo, foi o tal do Tiago Carneiro. Ele foi entrevistado, mas a entrevista dele não foi para o ar, eu acho que ele não quis. E dizem também que a casa do Tiago foi periciada, mas depois de 2 anos. Aí já não tinha mais, se tivesse algo lá, né? Só que assim, né, foi dito muitas coisas, ali é dito muitas coisas, só que ninguém sabe o que aconteceu enquanto essas meninas estavam andando na praia, que de repente anoiteceu, né? E elas estavam andando por ali e nesse percurso delas pegar um carro alternativo, pode ter acontecido muitas coisas, né? Que elas já não estavam, né? Essa menina, ela só foi encontrada depois de 10 dias, foi só no dia 13, mas com certeza elas já tinham perdido a vida há mais tempo, né? De repente, até naquele mesmo dia, que aquela última foto que eles viram, elas caminhando na praia, uma estava de óculos escuros com um vestido vermelho, assim, a outra de shortinho e camiseta branca. Aquela foto foi a última foto delas com vida. Depois dali não se sabe, né? Tudo é um mistério. Que muitas pessoas que deveriam ser interrogadas, as pessoas da festa, não foram. Tem muita especulação, né? Muita pessoa falando muita coisa, mas para a polícia, para o delegado, os culpados são os irmãos Lira. Ele acha que foram eles. Eles acham que foram eles. Só que eu vi uma entrevista de um dos irmãos. Agora, depois do caso ser eles atualizaram o caso, né? Porque esse caso não teve desfecho, não teve solução, né? Eles entrevistaram um deles, o Marcelo. Ele falou, né, que a verdade vai aparecer, que não foram eles, né? Que ele quis falar assim, né? Não falou com essas palavras, mas ele quis falar que eles serviram de bode expiatório para encobrir o verdadeiro culpado, que ali nesse caso tinha muitas mentiras, muitas contradições, muita coisa, né? Dizem também que antes deles descobrirem que as meninas não estavam mais vivas, eles já estavam tratando como homicídio, antes dos corpos aparecerem, né? Isso no mínimo estranho, né? E assim, ali nos artigos que eu li, diz que até a tia de uma das meninas, elas não acreditava que tinham assim, esses combeiros, como eles eram chamados lá, né? Pessoas que fazem transporte alternativo, como eles guiavam a Kombi, eram os combeiros. Nem elas acreditavam, né? Que isso aí foi uma coisa maior, porque eram pessoas, né? E até porque, assim, não foi roubado nada, né? Nada, nem a pulseira da menina que era cara, não foi nada disso, né? Sequestro, nada, porque ninguém pediu nada, né? Esse foi o caso. É claro que todas as pessoas já conhecem esse caso, né? Porque esse caso já tem, como eu disse, 2 décadas. Mas esse caso, ele não teve desfecho, né? Foi um caso que abalou a sociedade, pelo fato de elas serem pessoas conhecidas, os pais serem conhecidos, teve muitas reviravoltas
E eu também li, né, que a mãe da Tarsila, hoje ela vive nos Estados Unidos há uma década. Ela já vive lá nos Estados Unidos porque ela não conseguiu suportar a falta da filha, né? Das lembranças. E o pai da Maria Eduarda, ele faleceu em 2012 de infarto, né? A gente nem mensura, né? Porque é uma coisa assim que não ia trazer a filha dela, as meninas de volta, mas saber quem fez para poder pagar pelo crime que cometeu já seria já dava um alento, né, para os pais, mas eles nunca souberam. Eles nunca souberam. Se foi os irmãos, eles estão em liberdade. Se tem outro, se o assassino está à solta, né, realmente é uma coisa que dizem que não foi falta de investigação, que a polícia investigou muito, mas não descobriu, né? Não descobriu quem foi. Tinha tanta gente, né, nesse passeio, podia ser qualquer um que cruzou com elas na praia, que ofereceu uma carona. É porque essas meninas, elas eram bem jovenzinhas, né? E meninas jovens, assim, elas costumam, assim, não ter medo de nada, né? Mas foram alertadas que ali era perigoso, né? Infelizmente, elas perderam a lancha que as levaria de volta para casa em segurança. Mas o que aconteceu nesse meio tempo ainda é um mistério. Esse foi um caso bem misterioso, né? Um caso que já tem 2 décadas e ninguém descobriu quem cometeu esse crime. Falam lá, gente, se vocês gostam desse tipo de caso, eu tenho muitos casos que eu quero contar, né? Inclusive tem caso acontecido aqui, né, em Santa Catarina também. E eu vou contar o próximo. Eu pretendo gravar logo para contar para vocês. Então é isso aí, meus vídeos. Vocês vão lá, digam se vocês gostaram do meu caso, que eu estou contando agora, e se vocês gostarem, eu volto com um novo caso. Então, vou ficando por aqui. Tenham toda uma boa noite e até o próximo vídeo.